Em um mundo cada vez mais acelerado, onde as distrações tomam conta de nossos dias, há momentos em que uma voz serena, mas firme, parece ecoar em nosso coração. Filho, pare tudo o que você estiver fazendo agora e me escute urgentemente. Imagine ouvir essa frase como um sussurro em meio ao caos. A quem pertence essa voz? Qual é a mensagem tão urgente que não pode esperar? Essa introdução traz à tona uma questão profunda sobre nossas prioridades. Muitos de nós vivemos imersos em rotinas exaustivas, onde o barulho do mundo nos impede de ouvir aquilo que realmente importa, seja por meio das escrituras sagradas, de uma pregação ou até mesmo de um momento de introspecção. Esse chamado muitas vezes se manifesta como um convite divino para nos reconectarmos com Deus. A Bíblia, em várias passagens, registra momentos em que Deus chama seus filhos para a atenção imediata. Em Isaías 1:18, por exemplo, lemos: venham, vamos refletir juntos, um convite à reflexão. Já em Jeremias 33:3, Deus afirma: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Esses versículos reforçam que Deus deseja um diálogo conosco, mas muitas vezes estamos ocupados demais para perceber esse convite. O que aconteceria se, naquele instante, você parasse tudo? Que você ouviria? Talvez não seja uma mensagem audível, mas sim uma impressão profunda em seu coração. Algo que desperta uma inquietação, um desejo de mudança, ou até mesmo um alívio que parece vir de outra dimensão. Este é o primeiro passo, reconhecer o chamado. Porém, é preciso coragem para atender a esse convite e estar disposto a abandonar momentaneamente suas ocupações para ouvir algo maior. Em tempos de incerteza como os que vivemos hoje, essa mensagem ganha ainda mais relevância. Deus, como Pai amoroso, conhece cada detalhe de nossa vida. Ele sabe quando estamos à beira do esgotamento, quando nossas decisões nos levam para longe dele ou quando estamos prestes a cometer um erro irreversível. Por isso, o chamado é urgente, não porque Deus precise de nossa atenção, mas porque Ele sabe o quanto nós precisamos dele. Quando paramos e ouvimos, algo extraordinário acontece. Encontramos a paz, que excede todo o entendimento. É como se naquele momento todo o peso que carregamos fosse tirado de nossos ombros. Essa é a promessa do Senhor para aqueles que obedecem ao seu chamado. Mas o que acontece quando ignoramos? O silêncio de nossa parte pode nos levar a um distanciamento que custa caro para nossa alma. Nos próximos blocos, vamos explorar histórias bíblicas e contemporâneas que mostram a importância de atender a esse chamado divino, os perigos de negligenciá-lo e como ele pode transformar vidas. Continue conosco nesta jornada de reflexão e fé. Há algo de extraordinário quando Deus decide interromper nossas vidas e chamar nossa atenção. Muitas vezes estamos tão absortos em nossos próprios planos e desejos que não percebemos o perigo de seguir por caminhos que nos afastam dele. No entanto, Deus, em sua infinita graça e misericórdia, intervém, não para nos punir, mas para nos resgatar de nossa própria cegueira espiritual. Um exemplo notável disso é a história de Moisés. Imagine um homem que fugiu de seu passado, vivendo como pastor no deserto, longe do Egito e de qualquer possibilidade de retorno. Moisés provavelmente acreditava que sua vida estava definida, que seu papel no plano de Deus havia terminado. Mas então veio o momento crucial, um arbusto em chamas que não se consumia. Deus disse: Moisés, Moisés, Êxodo 3:4. Moisés parou tudo e respondeu: eis-me aqui. Essa resposta simples, mas poderosa, mudou não apenas a vida de Moisés, mas o destino de uma nação inteira. O que teria acontecido se Moisés tivesse ignorado o chamado? Ele poderia ter deixado passar o propósito para o qual foi criado. Essa reflexão nos leva a pensar quantas vezes Deus nos chama e nós não escutamos? Quantas vezes estamos tão
ocupados ou distraídos, que ignoramos o arbusto em chamas em nossas próprias vidas. Outro exemplo marcante é a história de Saulo, mais tarde conhecido como Paulo. Saulo era um perseguidor fervoroso dos cristãos, convencido de que estava fazendo a vontade de Deus. Mas, em sua jornada para Damasco, uma luz brilhante o envolveu e ele caiu no chão. A voz que ele ouviu foi clara: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Atos 9:4. Esse chamado não apenas interrompeu a missão de Saulo, mas o transformou completamente. Ele passou de perseguidor a apóstolo, de inimigo da fé a seu maior defensor. Essas histórias bíblicas nos mostram que quando Deus chama, Ele tem um propósito específico. Não é um acaso ou uma coincidência. Ele está nos direcionando, corrigindo o nosso curso e nos preparando para algo maior. No entanto, é fundamental estarmos atentos e prontos para responder. Moisés e Paulo poderiam ter ignorado o chamado, mas optaram por atender. Essa decisão mudou suas vidas e impactou milhões de outras ao longo da história. Hoje, Deus continua chamando. Pode não ser por meio de um arbusto em chamas ou de uma luz ofuscante, mas Ele fala conosco de maneiras sutis e, às vezes, inesperadas. Pode ser através de um versículo que parece saltar na página da Bíblia, de uma pregação que toca diretamente nosso coração, ou de um momento de silêncio em que sentimos sua presença. Mas para ouvir, precisamos estar dispostos a parar tudo. E se esse chamado for uma oportunidade de transformação para você, nos próximos blocos veremos o que significa atender a essa convocação divina e como essa decisão pode nos levar a viver uma vida cheia de propósito e paz. Fique atento, pois Deus pode estar chamando você agora. Embora o chamado divino seja claro, muitos de nós enfrentamos dificuldades para ouvi-lo. Isso não acontece porque Deus deixa de falar, mas porque frequentemente estamos mergulhados em ruídos internos e externos. O mundo moderno é repleto de distrações, redes sociais, trabalho, responsabilidades familiares e até nossos próprios pensamentos podem nos impedir de perceber a suave voz de Deus. Mas por que temos tanta dificuldade em ouvir? A resposta está na condição de nosso coração e mente. Em Mateus 13, Jesus usa a parábola do semeador para ilustrar como a palavra de Deus é muitas vezes sufocada por espinhos que representam preocupações, riquezas e os prazeres da vida. Esses espinhos são os obstáculos que nos afastam de Deus, tornando-nos incapazes de discernir sua voz em meio ao caos. Talvez você tenha experimentado momentos em que sentiu Deus chamando, mas algo, seja medo, dúvida ou até mesmo orgulho, o impediu de responder. Um grande exemplo bíblico de alguém que quase perdeu o chamado de Deus é Jonas. Deus o convocou para ir a Nínive e pregar arrependimento, mas Jonas escolheu fugir. Em vez de obedecer, ele embarcou em um navio na direção oposta. Essa fuga resultou em uma tempestade que ameaçou não apenas sua vida, mas também a dos marinheiros ao seu redor. No ventre do grande peixe, Jonas finalmente percebeu que não podia fugir do chamado divino. E nós? Quantas vezes fugimos como Jonas? Quantas vezes permitimos que as distrações da vida ou nossos próprios medos nos afastem de Deus? Talvez seja hora de refletir sobre o que está impedindo você de ouvir o chamado do Pai. Pode ser um pecado não confessado, uma mágoa que você ainda carrega, ou até mesmo a falta de tempo para se dedicar à oração e meditação na palavra. Deus nos chama constantemente, mas cabe a nós abrir nossos ouvidos e corações. Há também um outro desafio: distinguir a voz de Deus em meio a tantas outras. Vivemos em uma época em que muitas vozes clamam por nossa atenção. O apóstolo João nos aconselha em 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Isso significa que precisamos de discernimento para saber quando é Deus falando, e não nossos próprios desejos ou influências externas. A boa notícia é que Deus é um Pai amoroso e paciente. Mesmo quando ignoramos ou não conseguimos ouvi-lo, Ele continua nos chamando. Às vezes Ele fala por meio de uma circunstância difícil, de uma perda ou de um momento de solidão. Ele usa esses momentos para nos lembrar que precisamos dele acima de tudo. Assim como um pai chama
seu filho quando ele está prestes a se perder, Deus nos chama com urgência para nos trazer de volta ao caminho certo. Nos próximos blocos, veremos como responder ao chamado de Deus pode trazer paz, direção e propósito à nossa vida. Afinal, não há nada mais poderoso do que viver de acordo com a vontade de nosso Criador. Quando finalmente decidimos parar tudo e atender ao chamado de Deus, algo extraordinário acontece. Somos transformados, não importa o estado em que estamos, perdidos, confusos ou quebrantados. Deus nos aceita como somos, mas nunca nos deixa do mesmo jeito. Sua palavra é clara. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5:17. Muitos exemplos bíblicos demonstram o poder transformador da obediência ao chamado de Deus. Tomemos como exemplo Pedro, um simples pescador. Quando Jesus o chamou dizendo, venham, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Mateus 4:19. Pedro deixou imediatamente suas redes e seguiu o Mestre. Essa decisão de obedecer mudou não apenas sua vida, mas o colocou no centro da história do cristianismo. Pedro passou de pescador comum a um dos maiores líderes da igreja. Outro exemplo é o de Zaqueu, um coletor de impostos, desprezado pelo povo. Quando Jesus o chamou, Zaqueu desceu rapidamente da árvore onde estava e acolheu o Senhor em sua casa. Esse encontro mudou completamente sua vida, levando-o a restituir tudo o que havia roubado e a viver de forma íntegra. Sua transformação foi tão radical que Jesus declarou, hoje houve salvação nesta casa. Lucas 19:9. O que esses exemplos têm em comum? Eles mostram que a obediência ao chamado de Deus não apenas muda nossa trajetória, mas também nos alinha com o propósito para o qual fomos criados. Quando ouvimos e obedecemos, experimentamos uma paz que o mundo não pode oferecer. Essa paz não significa ausência de problemas, mas a certeza de que estamos no caminho certo, guiados pelo Criador do Universo. Por outro lado, ignorar o chamado de Deus pode trazer consequências devastadoras. A Bíblia nos alerta em Provérbios 14:12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Esse versículo nos lembra que quando confiamos em nosso entendimento, corremos o risco de nos perder. A obediência a Deus não é apenas um ato de fé, mas também de sabedoria. Deus nos chama porque nos ama e deseja o melhor para nós. Ele não quer que andemos sozinhos ou sem direção. Quando paramos tudo e ouvimos sua voz, encontramos orientação, força e propósito. Mas como podemos saber se estamos prontos para responder a esse chamado? Essa será a questão central do próximo bloco. Responder ao chamado de Deus exige preparação espiritual e emocional. Muitas vezes Deus nos chama quando menos esperamos e é essencial estarmos prontos. Essa prontidão começa com um coração disposto a ouvir. Como o salmista escreveu, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Salmo 109:33. A preparação também envolve criar espaço em nossas vidas para Deus. Isso significa reservar tempo para oração, estudo da palavra e comunhão com outros cristãos. Quando nos aproximamos de Deus, intencionalmente, aprendemos a discernir sua voz com mais clareza. Assim, como um pastor conhece o som de suas ovelhas, nós também aprendemos a reconhecer a voz de nosso pastor. Além disso, é importante cultivar uma atitude de humildade. Responder ao chamado de Deus muitas vezes requer que coloquemos de lado nossos próprios planos e desejos. Isso pode ser desafiador, mas é essencial para viver de acordo com sua vontade. Como Jesus ensinou, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Nosso preparo nos leva à ação. No próximo bloco veremos como atender ao chamado de Deus pode impactar profundamente nossas vidas e as vidas ao nosso redor. Chegamos à conclusão de nossa jornada. O chamado de Deus não é apenas um convite, mas uma oportunidade de transformação. Ele nos desafia a sair de nossa zona de conforto, a confiar em sua orientação e a viver com propósito. Quando paramos tudo e ouvimos, percebemos que a vida com Deus é incomparavelmente melhor. Deus está chamando você hoje. O que você fará?
decisão é sua. Atenda e você verá o impacto de sua graça em sua vida. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.